O nosso texto básico sobre o tema Aprendendo a Orar com Jesus está em Mateus 6, de 1 a 8. Nestes versos nós temos dois temas aparentemente bem diferentes, um do outro, mas que estão intimamente conectados por terem os mesmos princípios. O primeiro tema é a prática do que Jesus chama de obras de justiça. Seria aquilo que nós chamamos de boas obras. O segundo tema é a prática da oração, propriamente dita. E vamos começar, como é óbvio, a partir do primeiro tema. Como devemos praticar as obras de justiça, ou seja, as boas obras? Primeiro, evite fazer isso para que os outros vejam. Mateus 6,1 diz: evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles, porque, sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto ao Pai de vocês, que está nos céus. A prática da justiça é empregado na Bíblia para falar sobre você agir fazer o que é justo. E fazer o que é justo implica em acudir, em assistir as pessoas que são realmente necessitadas. Nós vivemos num mundo em que é muito difícil viver isso e realmente reconhecer as pessoas que são realmente necessitadas. E a igreja tem um serviço que visa fazer uma triagem desse trabalho e fazer o melhor que deve ser feito e que precisa ser feito no nosso contexto. E nós recomendamos sempre que toda ajuda que alguém vier a solicitar entre nós, que seja feita através desse serviço, que vai analisar cada caso e vai então assistir de acordo com a necessidade de cada um. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos outras responsabilidades, até com outras situações que não as que vêm até nós propriamente. Mas a prática da justiça era manifesta através de 3 modos. O que a Bíblia e no ensino de Jesus é chamado de esmolas, mas podemos chamar de doações. Era também caracterizada pelos jejuns e pelas orações. Neste trecho, Jesus fala contra a ostentação da santidade diária. E quando falamos isso, estamos falando daquilo que eu e você devemos viver diariamente. As autoridades judaicas queriam ser vistas pelos homens e atrair atenção para si mesmos, ou para si mesmas, melhor dizendo, mas não se interessavam realmente pelo caráter espiritual dos seus atos. Eles não estavam fazendo isso por causa do seu relacionamento com Deus. Não estavam fazendo isso para uma maior relação íntima com Deus. Infelizmente, todas estas exibições e ostentação religiosa daqueles homens do tempo de Jesus ainda existem nos nossos dias. Pessoas que querem parecer aos outros que são mais espirituais do que outras pessoas. E Jesus disse: evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles.
Acerca dos escribas e dos fariseus, Jesus disse em Mateus 23:5: praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam seus filactérios e alongam as franjas de suas capas. Bom, nós já vimos aqui em outras ocasiões, mas vamos ter que ver novamente o que são filactérios. São tiras de pergaminho nas quais estão escritos pelo menos 4 textos. Êxodo 3, de 1 a 10, Êxodo 13, 11 a 16, Deuteronômio 6, de 4 a 9, e Deuteronômio 11, de 18 a 21. Estes textos são ainda hoje colocados dentro de caixinhas de couro, quadrada ou quadradas, e estas caixinhas, ou esta caixinha, é presa por tiras de couro na testa e também nos braços, como nós vamos ver nos slides 1, 2 e 3. Já passamos isso aqui para vocês em algum tempo atrás. Vamos ver os slides 1, 2 e o 3. Olha, vai ter que fechar aqui a luz para que a gente possa ver. Vocês estão vendo? Não, isso aí não é o 1, não. É o número 1. Slide número 1, exatamente. São caixinhas de couro, e são presas nos braços e na testa por tiras, que nós vamos ver no próximo. Vamos ver o outro. Aqui, ó. Olha aqui na testa. Imagine você andar com um negócio desse na testa. Mas eles fazem isso. Eles fazem orações e se reúnem com essas tiras. E a caixinha está aqui, ó, no braço e aqui na testa, com esses textos bíblicos. Jesus não, as escrituras do Velho Testamento dizem em Deuteronômio 6, a partir dos versos 6 e 7, essas palavras que eu hoje te ordeno, estarão no seu coração. No seu coração. Tu as inculcarás a seus filhos, e delas falará quando estiver assentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Eu queria salientar que o ensino da Bíblia, essas palavras que hoje te ordeno, estarão no seu coração. Se ela pode estar na testa, pode estar no braço, mas se não estiver no coração, não adianta nada. Hoje, dificilmente eu carrego uma Bíblia, eu uso o celular. É muito mais prático. E é mais fácil de achar. Hoje eu tenho dificuldade de achar textos bíblicos, já acostumei a... Você clica lá, você já abre no lugar, né? Mas eu já andei muito assim, em várias ocasiões. Não adianta a Bíblia estar aqui. Não adianta também estar no celular, se ela não estiver no coração. Então, Jesus diz que eles alargavam o texto diz, eles alargam seus filactérios. Talvez seriam as correias ou de couro, ou faziam caixinhas bem grandes com esses textos, para que todos pudessem ver.
Muito bem. O texto diz: e alongam as franjas de suas capas. Em Números 15, 37, a palavra diz assim: o Senhor disse a Moisés, 37 até o 40. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes que ao longo das suas gerações coloquem franjas nas extremidades das suas capas e ponham um cordão azul em cada franja. As franjas estarão ali para que, ao vê-las, vocês se lembrem de todos os mandamentos do Senhor e os cumpram, para que vocês não se deixem arrastar à infidelidade, seguindo os desejos do seu coração e dos seus olhos. As franjas estarão ali para que vocês se lembrem de todos os meus mandamentos e os cumpram e sejam santos ao Deus de vocês. Os cumpram e sejam santos ao Deus de vocês. Agora, vamos ver os slides 4 e 5, que mostram essas franjas. E alongam as franjas de suas capas. Franjas eram essas cordas aí. Jesus diz que eles faziam nas mais longas do que deviam, porque quanto mais longas elas fossem, mais chamavam a atenção. Vamos ver o próximo. Aqui nós temos Jesus. Vocês estão vendo a franja aqui? Ele usava, porque todo judeu usava isso. Mas Jesus está criticando aqueles que voltem a outro, para vocês verem. Isso aqui é uma ilustração, né, gente? De um filme que foi tirado isso. Pode voltar ao anterior. Olha o tamanho das franjas, estão vendo? Como elas eram alongadas. Então, o que Jesus está criticando é fazer as coisas para os outros verem. Então, é algo que eu e você devemos ter muito cuidado. Porque isso tira todo o valor do que eu e você fazemos. Nós não temos que fazer para dar satisfação a ninguém. Nós temos que fazer para o Senhor. E se não é com esse propósito, a minha motivação está errada. Eu não tenho que dar satisfação a ninguém do meu modo de servir a Deus. Eu não estou dizendo que eu não sou responsável pelos meus atos. Não é isso que eu estou dizendo, mas eu não devo fazer isso para que as pessoas vejam, poxa, fulano é espiritual. Fulano, puxa, olha, não é isso. Então, para eles, a religião não era motivo para glorificar a Deus. E nem tinha como objetivo ser um bom exemplo aos outros. Porém, era destacado pelo fato de eles quererem aparecer. Uma vez obtido este alvo, o indivíduo conseguiu seu objetivo, que era aparecer. Mas não teria nenhuma recompensa de Deus. O Senhor Jesus disse: evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto ao Pai de vocês que está nos céus. Ou seja, não agrada a Deus, não é aceitável a Deus, é como se fosse nada. Você está fazendo uma coisa puramente humana, com propósitos humanos, e não tem nada a ver com uma vida de santidade. Então, nós devemos evitar fazer tudo aquilo que traga atenção sobre nós, a não ser aquilo que é decente, porque isso deve caracterizar a minha atitude no relacionamento com as demais pessoas. Jesus, então, apresentou o espírito de ostentação como a principal característica do farisaísmo. Jesus mostrou que o reino de Deus, que ele vier estabelecer, não favorece esse tipo de procedimento. A religião teatral
não têm lugar no reino de Deus. O reino de Deus que Jesus veio inaugurar, onde Ele é o Rei, oferece recompensas do Pai Celestial, em contraste com a recompensa que os homens buscam ao serem reconhecidos pelos outros. Eles julgavam-se grandes, porque os outros os viam assim. Jesus mostrou o erro dessa atitude. O ato religioso não tem valor quando praticado com objetivo errado. Como devemos praticar as obras de justiça? Em segundo lugar, não dê para que os outros vejam e elogiem você. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas para serem elogiados pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. E a recompensa é o elogio das pessoas. Poxa, fulano, ó. Jesus disse, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Naturalmente, são palavras simbólicas. Ninguém tocava trombeta, anunciando, olha, vai vir aí fulano, observe como ele está dando. Não, eles faziam de forma ostensiva para que os outros vissem, mas essa figura de tocar trombeta é o exibicionismo deles ao darem suas ofertas e ao fazerem o bem para o próximo dessa maneira. Como fazem os hipócritas? Esse termo vem do grego, que significava replicar. E o substantivo era usado para indicar aquele que replica. Com o passar do tempo, essa palavra veio a significar ator. E o ator é aquele que vive um papel que não é o dele necessariamente, mas ele está representando. Ou seja, é uma maneira teatral de manifestar ou de expressar um personagem, um determinado personagem. E essa palavra depois veio a significar hipócrita no sentido negativo, aquele que faz uma coisa que na realidade não é verdade. É aquele que tem a aparência, mas não é necessariamente aquilo que ele é. E ela foi usada por 20 vezes nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, como no sentido mal da palavra. Em terceiro lugar, como devemos praticar obras de justiça? Em terceiro, não deixe ninguém saber o que você está fazendo. Mas ao dar esmolas, ou ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo. Algo semelhante a eles fazem assim, mas vocês não devem fazer assim. Ou seja, era uma prática usual dos escribas e fariseus, que Jesus chama de hipócritas, mas não deveria ser este o procedimento dos que se tornavam seus discípulos e ouviam as suas palavras. A pessoa que dá não deve se orgulhar disso. Não deve procurar a aprovação dos outros para a sua atitude. Deve agir de maneira exatamente oposta à de quem, ao dar, faz soar uma trombeta. Então, esse é o procedimento que devemos ter em Cristo Jesus.
Em quarto lugar, como devemos praticar obras de justiça? Pratique as suas obras secretamente. Mateus 6,4, para que a sua esmola fique em secreto. E o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Olha, é uma tentação muito grande você fazer algo só para que Deus veja. Muitas pessoas sentem a necessidade de serem aprovadas, aceitas, então elas pensam que, ou buscam serem aceitas através dos seus atos externos. E chamam a atenção para si através de atitudes externas. Ou seja, elas querem aparecer. E Jesus condenou totalmente esse procedimento. Quando alguém der algo para outrem, deve fazer isso não na presença de outras pessoas. Deve chamar essa pessoa, fazer secretamente, sem que as outras pessoas saibam, e não para que você apareça. Eu não sei se você já observou, eu estava me lembrando aqui agora, de que Jesus sempre que fez uma cura, um milagre, ele disse, olha, não conte para ninguém. A motivação não era só essa, mas eu estou entendendo agora que isso também era um modo dele ensinar. Não faça os outros saberem. Eu sei que hoje o testemunho é importante, dar um testemunho do que Deus fez na sua vida. E eu acho que isso é bom, mas que não seja para você aparecer. E eu não estou aqui tirando todo o incentivo para você testemunhar, mas o que vale é o que está no coração. O testemunho sempre é bom do que Deus fez, do que Deus faz, e eu creio que nós devemos dá-lo, mas que não seja com a motivação errada. É muito comum a gente ficar sabendo depois que uma pessoa disse uma coisa que Deus fez, que Deus não fez. Vocês já ouviram falar disso? Pessoa que inventa um testemunho que não é verdadeiro. Nós tivemos um caso aqui na família, a pessoa já não está aqui neste mundo mais, já foi para o Senhor. Mas a esposa dele estava dando um testemunho na televisão. E ele assistiu em casa. Ele disse, isso não é verdade. E ele ficou horrorizado com o que ele viu. Alguém testemunhando de uma cura que não aconteceu, de uma doença que não houve. Coisas terríveis. Então vamos para o segundo tema. Como orar? Nós dissemos que esses dois temas, o primeiro possivelmente para essa semana e o segundo para outra semana, uma vez que não teremos mensagem para células no próximo domingo de manhã. O segundo tema tem o mesmo princípio, como orar. Então, o mesmo princípio é o da autenticidade, né? De não ser hipócrita. Então, primeiro, não seja hipócrita, não ore para que os outros vejam que você está orando. E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. A expressão em pé, essa era a posição usual de oração, e isso não era ostentação da parte dos que oravam.
os judeus se punham em pé para orar, voltados para o santuário, se eles estivessem distantes, ou se estivessem no santuário, eles se dirigiam a olhar para onde era o Santo dos Santos. Porque os irmãos sabem que o culto no templo era do lado de fora. Do lado de dentro só entravam os sacerdotes. E no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote, uma vez por ano. Então, eles oravam voltados para lá. Daniel, quando estava no cativeiro babilônico, ele abria a janela do lugar onde ele estava e ele orava voltado para o lugar onde estava o templo do Senhor em Jerusalém, que nessa altura já tinha sido até destruído. Pois bem, os judeus também pregavam outras posições. Jesus orou prostrado, ajoelhado, e os judeus também faziam isso. A prática da oração em pé também foi perpetuada, se assim podemos dizer, entre os irmãos da igreja primitiva. Nós vemos aqui, embora não se mencione necessariamente esse termo, 1 Timóteo 2,8 diz assim: quero que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. As pessoas levantavam as mãos para os céus e dirigiam suas orações a Deus. Você não pode imaginar uma pessoa fazendo isso sentada, né? Seria meio estranho, né? Mas eu sei que em algumas circunstâncias pode até acontecer. Mas, normalmente, ao ser mencionado isso na Bíblia, está falando de pessoas que oravam em pé. Jesus contou a história de dois homens. Falou de duas formas de orar. Ambos oraram em pé. O procedimento de um foi rejeitado e o outro foi aceito. Vocês sabem do que eu estou falando, eu espero. Lucas 18, a partir do verso 10. Jesus contou a seguinte história: 2 homens foram ao templo para orar, um era fariseu e o outro publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si. Por que de si para si? Porque a sua oração não passou do teto. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano que está aí. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Isso não quer dizer que ele não devia fazer essas coisas, mas não para fazer o que ele estava... Na oração ele estava proclamando para todos ouvirem o que ele estava fazendo. Agora vamos ver a oração do publicano. O publicano era um coletor de imóveis não, coletor de impostos. E ele era mal visto pelos judeus porque ele estava a serviço do Império Romano. E os judeus estavam debaixo do jugo do Império Romano. Então, o publicano que recebia impostos, que eram transmitidos coletados para Roma, para o Império Romano, o publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Outra versão diz: ó Deus, sê propício a mim, que sou pecador.
Veja o que Jesus concluiu. Digo a vocês que este último, o publicano, desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Humilhamo-nos quando reconhecemos a nossa indignidade, o nosso pecado, a nossa fraqueza, os nossos erros, a nossa carência de Deus. Mas Deus não ouve a oração daquele que se promove diante de Deus. Como orar? Em segundo lugar, orem em um lugar onde as pessoas não vejam que você está orando. Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. Jesus não está condenando a oração pública, mas a atitude de querer aparecer, a atitude teatral que envolvia essas orações em público. Tal atitude anula o espírito de adoração, necessário para que haja contato genuíno com Deus. Se a oração não estabelece o contato com Deus, torna-se inútil e uma perda de tempo. No seu quarto. No grego mais antigo, o termo significava a despensa, onde se guardavam os alimentos numa casa grande. E tinha um despenseiro. Despenseiro era o administrador de uma casa de pessoas afortunadas. E ele tinha a chave desse quarto. E ninguém entrava nesse quarto, a não ser ele. Esse é o lugar onde guardavam os alimentos. E era isso que significava essa expressão no grego. É um lugar onde ninguém suspeitaria que alguém estivesse ali orando. Mais tarde, a palavra passou a ser usada para indicar um lugar onde só você está e ninguém mais te vê. Eu confesso a vocês que hoje é difícil a gente encontrar um lugar assim. Lá em casa é impossível eu orar sem que a minha esposa saiba que eu estou orando. E não tenho como ser diferente. Mas eu posso fechar a porta e ela não fica sabendo do que está acontecendo ali. Nós temos um momento que oramos juntos, temos um momento que lemos juntos a Bíblia, e não é só um momento, mas o momento meu com Deus é meu com Deus, o momento dela com Deus é o momento dela com Deus. Eu tinha um lugarzinho que eu amava. No tempo que eu ainda era comerciante, nós tínhamos um lugar, eu não posso chamar de galpão, mas era como se fosse um galpão enorme, e ficava no subsolo de um edifício. E ali nós tínhamos uma empresa de atacado de tudo que você possa imaginar em termos de doces, chocolates, e nós éramos distribuidores dos chocolates Garoto em Brasília e no todo o Distrito Federal e Estado de Goiás. E tinha a sala onde eu atendia as pessoas, representantes comerciais, mas
eu fiz no fundo, lá no fundo, um lugar fechado, tinha uma abertura onde entrava ar, e era a única maneira que eu tinha de me isolar para estar com o Senhor. E, olha, foram os melhores dias que eu já experimentei em termos de comunhão com Deus, num lugar onde ninguém me via, e ninguém me incomodava, ninguém falava comigo, eu não atendia ninguém naquele horário. Entrava ali, fechava a porta, ninguém sabia o que estava acontecendo. Eu já falei de um filme que eu assisti que me impressionou profundamente. Como é que chama? O Quarto de Oração? Quarto de Guerra. E o que me impressionou é que, perdão, nesse quarto, a mulher era um cubículozinho pequeno, só tinha os pedidos na parede. E por que que não tinha nada? Porque tudo chama a atenção de você quando você está orando. E você se distrai com facilidade. Uma das coisas que eu tenho mais dificuldade é com a dispersão. Você vai, viaja, e para trazer de volta, olha, é uma coisa difícil. Mas Jesus mandou, olha, entre no seu quarto, feche a porta e fale em secreto. Oração é um derramar da alma, do coração para Deus. A palavra alma aqui talvez não tenha sido bem empregada, mas é você abrir o seu coração para Deus. Como orar? Em terceiro lugar, busque ser ouvido somente pelo Pai e ter dele a recompensa. Qual é a recompensa? É a resposta às suas orações. É o ser ouvido, é o ser atendido, é o ser socorrido. E nós falamos aqui recentemente, eu não sei se foi na semana passada, sobre aquele texto do profeta Jeremias. Como é que começa? 29? 29, 13. Como é que começa? Hein? Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei mudar a sorte de vocês. Então, quando nós buscarmos a Deus de coração, e a gente não fala com Deus para mostrar coisas que você ora para Deus ou para adorar, ou para pedir, Deus tenha misericórdia de mim, ou Deus me ajude na tentação, me ajude na minha fraqueza, na minha limitação. É esse tipo de oração que Deus ouve, é a oração que sai do coração, não é a oração de quem está com tudo e não está prosa. Essa aí não funciona. Nós buscamos a Deus porque precisamos de Deus. Então, em terceiro lugar, busque ser ouvido somente pelo Pai e ter dele a recompensa. E seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Eu gosto demais do Salmo 139. E ele diz assim, eu não vou ler ele todo, mas parte dele. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda.
Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu digo às trevas, com certeza me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras e a noite é tão clara como o dia. Para ti as trevas e a luz são a mesma coisa. Quando ele diz as trevas e a luz são a mesma coisa, é no sentido de que Deus vê tudo. Não tem lugar onde ele não possa estar. Então, seu Pai que vem em secreto te recompensará. Eu fico maravilhado com o conhecimento que Davi tinha de Deus. Davi sabia que Deus conhecia tudo a seu respeito e sabia de todos os detalhes da sua vida. Quem tem esse entendimento é quem conhece a Deus. Anda com Deus, tem intimidade com Deus. Por isso ele pode dizer essas palavras. E não foram só essas, não. Mas eu não vou entrar nas outras, não. Como orar? Em quarto lugar, ore, mas não use de vãs repetições. E orando, não use em vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Então, vamos entender isso. Oração não é penitência. Não é castigo. Nesse trecho, o termo fala de vãs repetições. Isso nos faz lembrar duas coisas que estão na Bíblia. O profeta Elias convocou, movido por Deus, os profetas de Baal para se reunirem com ele no Monte Carmelo. Eram 400 profetas de Baal, fora outros profetas de deuses estranhos que também foram convocados. Ele sugeriu que eles preparassem um sacrifício que normalmente se oferecia a Deus e se preparassem para oferecer esse sacrifício. E ele mandou que molhassem o altar onde seria oferecido, mandou fazer regos de água, não nesse deles, mas no dele ele fez assim, mas ele mandou encher de água. Bom, antes ele mandou que eles clamassem a Deus, e o Deus que respondesse com fogo, esse era Deus. Então eles, desde manhã cedo até... O texto diz assim, pegaram um novilho que lhes foi trazido, prepararam-no e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo, ó Baal, responde-nos. Porém não se ouviu nenhuma voz e não houve quem respondesse. E ficaram pulando ao redor do altar que tinham feito. Eles repetiam o tempo todo, ó Baal, responde-nos. Tá, Elias então armou o seu altar, mandou encher de água por todos os lados, água a mais não poder, e ele clamou a Deus, e o fogo veio e lambeu a água, lambeu tudo, e tudo que ele tinha posto ali. Então eles reconheceram, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas aqui nós temos vãs repetições. Eles clamavam por Baal, e se cortavam todos, totalmente. Também nós vemos nos adoradores de Diana, dos Efésios,
Atos 19, 34, diz assim: quando, porém, reconheceram que ele, Alexandre, era judeu, porque ele dirigiu a fala aos Efésios, todos a uma só voz gritaram durante quase 2 horas: grande é Diana dos Efésios. Isso é vã repetição. Essa era uma prática comum dos gentios que não conheciam a Deus, o Deus do céu, o Deus que nós conhecemos. Em muitos lugares nós temos o que chamamos de rezas, né? Usam até o Pai Nosso e outras orações que eu prefiro evitar de dizer, onde se repete pá, 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 pum, pá, 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 pum. E assim vai, 1000 vezes, não sei quantas vezes. Se você fizer, isso vai acontecer. Se fizer daquele jeito, quantos tem que fazer? Tem que fazer muitas vezes. Isso é vã repetição. No tempo de Jesus, isso era muito comum entre os gentios, os que não temiam o Deus de Israel. Como orar? O texto diz: não seja como os que usam de vãs repetições. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Então você vai dizer: então não preciso orar. Houve um tempo na minha vida em que eu pensei: para que orar? Deus já sabe tudo, para que eu vou orar? Isso é o que dá em você pegar um versículo isolado e não ver o contexto dele, nem o contexto da Bíblia. Isso, no entanto, não significa que nós não devemos orar a Deus. Veja o que Jesus ensinou em Mateus 7, 7 a 11. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todo que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate a porta será aberta. O que isso fala? Isso fala de insistência. Fala de perseverança. A Bíblia recomenda perseverança na oração. O texto diz: ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Só que Deus muitas vezes não atende vapt-vupt. Às vezes demora. Por que demora? Eu não sei. E nem tudo é demorado. Tem orações que você faz, a resposta vem imediatamente. Vem na hora. Outras vêm depois. Enquanto isso, Deus está trabalhando em N situações até chegar lá. Ele sabe como faz, eu não sei. Eu não sei por que Ele faz assim, mas Deus faz assim. Deus testa também a minha perseverança, e eu não posso ser perseverante sem a ajuda dEle também. E testa a nossa fé, então. E nós devemos pedir sempre a coisas que nós pedimos todos os dias. Jesus nos ensinou a orar assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Amanhã você vai pedir o de amanhã. Para entender essa oração, nós temos que entender que naquela época a maior parte das pessoas eram diaristas, para usar um termo que é bem conhecido hoje. Uma pessoa que ganhava o pão de cada dia mesmo. Ela recebia o seu salário diariamente. Se encontrasse trabalho, ela ganharia. Se não encontrasse, então, quando você levanta e pede: Senhor, me dá o pão desse dia,
Você tinha que implicava em encontrar trabalho para aquele dia. Eu me lembrei também de um texto de Lucas capítulo 18, que conta a história de uma mulher que insistiu com Deus para que Deus fizesse justiça. E a parábola começa dizendo assim: Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. E eu não vou contar a parábola aqui, mas ele contou a história de certa mulher e que insistiu, e Jesus termina dizendo: porventura não fará justiça o juiz de toda a terra, que é Deus? Se o cara que atendeu para ficar livre da mulher atendeu o pedido dela, e Deus não vai fazer isso quando nós pedimos, se pedimos de coração e querendo realmente. Meu tempo está acabando, mas eu vou terminar. Aprendemos na Bíblia que devemos nos aproximar de Deus. O texto diz, Hebreus 11:6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador ou que recompensa os que o buscam. Então, fala de insistência e de perseverança. Aprendemos na Bíblia que devemos nos aproximar de Deus por meio de Jesus. Por isso também pode salvar totalmente os que por Ele, Jesus, se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. A igreja primitiva tinha como característica a perseverança em oração. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2:42. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comunhão, diz o verso 44. Eu concluo então. Assim nós aprendemos duas coisas que devemos fazer secretamente. Primeiro, praticar boas obras, obras de justiça. E fazer isso secretamente. Praticar a oração. Também devemos fazer isso secretamente, mas fazemos como igreja. Nós temos evidências da igreja orando. Quando os apóstolos foram presos, depois foram soltos, eles computaram a igreja levantou totalmente em oração e clamou a Deus, e o lugar onde eles estavam tremeu, todos foram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez eles anunciavam a palavra de Deus. É por isso que Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Agora, uma coisa é buscarmos a Deus juntos em oração, e outra coisa é ser hipócrita. A hipocrisia não tem lugar no reino de Deus. É importante que nós entendamos as coisas para que não tenhamos desculpa para não orar publicamente. Eu já disse para vocês que confessar aqui minha fraqueza, não tenho nenhuma vergonha disso, já falei isso aqui, mas falo outra vez. Eu fui membro muito tempo lá em Brasília da igreja e servi como diácono muitos anos. E o pastor tinha um hábito de pedir os diáconos para orar, e algumas pessoas que ele achava por bem de pedir, né?
Naquela época só andava, nenhum diácono andava sem terno, não, era todo mundo internado. Internado, existe essa palavra? Bem, a palavra foi mal empregada. Mas, e aqui eu usei a fardinha muito tempo, até que não deu mais para fazer e eu não quis mais usar. E de vez em quando ainda uso, para casamento, essas coisas. Mas, olha, quando o pastor me pediu, eu tremia nas bases. Fulano de tal, levanta e ora. Ah, meu pai, que suplício. Eu tremia nas bases, era uma coisa que vocês não podem imaginar. Ainda hoje, se eu for numa reunião de pastores e me pedirem para orar, eu vou me sentir muito constrangido. Eu oro, mas eu gostaria de não orar. Isso é o Paulo, isso aqui é o homem, Eu tenho uma dificuldade tremenda. Eu digo que cada coisa que eu faço aqui, eu faço pela graça e pelo poder de Deus. Porque para mim, estar no meio dos outros e falar não é uma coisa fácil, não. Eu estava dizendo hoje no discipulado, cada vez que eu chego aqui, é um desafio para mim. Para dirigir um encontro de oração que não tem nada, humanamente falando, para mim é algo que não é fácil. A Ana Bia é testemunha de que oramos, e eu peço isso sempre a Deus, para fazer essas coisas. Por mais elementar que seja, e eu preciso das suas orações constantes, para poder fazer a obra de Deus. Feche seus olhos e fale com o Senhor.